Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o último capítulo do livro de Romanos, que é o capítulo de número 16. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Não desanime, não desanime. Deus é poderoso para nos confirmar. Veremos isso hoje em Romanos 16. Então abra aí a sua Bíblia, faça a leitura prévia. Aproveita e se inscreva em nosso canal e também clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Diariamente temos vídeo novo da Palavra de Deus, todos os dias um vídeo. E hoje um novo vídeo no capítulo 16. Também já dê o seu like também para ajudar nosso canal. Como nós dissemos desde o início, que nós estamos diante de um escrito que ultrapassa a normalidade na questão de produção intelectual e, notadamente, também espiritual. Tanto é que é chamado o livro de o quinto evangelho. Se ninguém falou como Jesus Cristo, ninguém escreveu como Paulo. E Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem do evangelho. São tratadas nessa epístola diversas questões envolvendo os judeus e os gentios e seus papéis interconectados na história relacionados ao pecado, relacionados à justiça e ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, independentemente das obras, a santificação que produz a glorificação, a qual ocorre mediante dependência do Espírito Santo, e como cristãos, judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Então chegamos finalmente ao final de Romanos e de sua segmentação. Já iremos começar 1 Coríntios a partir de amanhã. No último capítulo, Paulo dá início a uma série de saudações e, estudando-as atentamente, poderemos aprender muitas coisas interessantes que muitas das vezes nos passam despercebidas, como, por exemplo, ele chamar de apóstolos nomes que não estávamos acostumados a ouvir e de que nos geram dúvidas quanto ao sexo, se são mulheres, se são homens. Para cada um ou para cada grupo de irmãos, ele vai falando de características e de peculiaridades que merecem reflexões e estudos. Percebe-se mesmo seu zelo pela evangelização e sua preocupação em plantar igrejas e cuidar delas. Nós estamos vendo a sexta parte, que começou no capítulo 15, verso 14, e termina neste, verso 27. Como já falamos, Paulo encerrou com algumas saudações finais e palavras de esperanças para o futuro. Ele encerrou essa carta tocando de modo breve em 6 assuntos, quais também seguem a nossa divisão proposta, e nós estamos vendo o terceiro assunto, que são as saudações aos romanos. Então, até o verso 16, veremos essas saudações cristãs de Roma. As cartas de Paulo terminam tipicamente com saudações e notícias pessoais. O capítulo final de Romanos é notável pelo grande número de companheiros cristãos mencionados. Esses versículos dão uma ideia da cordialidade que existia nos relacionamentos pessoais do apóstolo, como também da comunhão desfrutada pelos cristãos primitivos. Ele começa recomendando Febe, provavelmente a portadora da carta de Paulo. O nome Febe é comum na mitologia grega e indica uma origem gentílica. Ela, Febe, está servindo, do grego diáconos. Pode ser traduzida como ministro ou diácono. Essa linguagem sugere que Febe exercia um ministério específico, mas há pouco consenso sobre se ela ocupava o cargo eclesiástico de diaconisa ou se servia à igreja numa posição não oficial. Cencreia era onde se localizava a sua igreja e era o porto de Corinto, no Golfo Sarônico. Paulo gostaria que lhe prestassem ajuda no que fosse necessário, principalmente porque ela tinha sido muito útil a ele como aos demais irmãos. Priscila e Áquila eram também os seus colaboradores. Na verdade, Paulo usava a forma Prisca em vez do apelido Priscila, usado por Lucas. Esse casal, com quem o apóstolo Paulo morou em Corinto, era fazedor de tendas, como ele era também. Atos 18:3, você vê isso. Eles tinham deixado Roma seguindo o decreto de Cláudio e tinham acompanhado Paulo até Éfeso, onde instruíram Apolo, antes de retornarem a Roma. Nenhuma informação adicional é dada quanto aos seus feitos heróicos em defesa do apóstolo Paulo.
Outro irmão que Paulo cita como amado era Epêneto. Esse nome significa digno de louvor, Epêneto. Ele foi, evidentemente, o primeiro de uma colheita de convertidos na Ásia. Depois, ele dá a saudação para Maria, que muito trabalhou por eles sobre outros aspectos não identificados, essa Maria. Paulo reconhecia o serviço dedicado que era realizado pelas mulheres, verso 12. O trabalho de Maria pela igreja romana era conhecido para além da sua própria congregação. Saúda ainda Andrônico e Júnias, ambos estão traduzidos como nomes masculinos, mas os primeiros comentaristas acreditavam se tratar de marido e mulher, isto é, Júnia. Eles eram seguidores de Cristo, que se converteram em Cristo antes de Paulo. Seria admirável, mas não impossível, que fossem parentes de Paulo, membros familiares próximos. Veja também os versos 11, 21. Todavia o termo compatriotas é também possível, conforme 9:3, em que a mesma palavra é usada para descrever o relacionamento do apóstolo com toda a nação judaica. Ele os cita como notáveis entre os apóstolos. Eles devem ter sido mensageiros especiais das igrejas, porém não ocupavam o cargo de autoridade de apóstolos, conforme a nota de 2 Coríntios 1:1. Opcionalmente, essa frase pode ser traduzida como bem conhecidos pelos apóstolos. Ampliato era um nome comum de escravo romano. Talvez seja o mesmo Ampliato, cujo nome aparece numa inscrição da Catatumba de Domítida, sobrinha do imperador Domiciano. Urbano e Estaques, verso 9, eram comuns nomes de escravos. O primeiro era romano e o segundo grego. Peles era um nome grego comum levado por alguém que havia se destacado pelas provações que enfrentara e que havia permanecido fiel, aprovado. Uma ideia dupla transmitida por meio de uma única palavra grega usada por Paulo. O estilo de saudação empregado pelo apóstolo aqui, como no verso 11, mas em contraste com os versos 5, 14 a 15, pode sugerir que Aristóbulo não fazia parte da igreja. Possivelmente tratava-se do neto de Herodes o Grande e um amigo do imperador Cláudio. Já Herodião era talvez um liberto da casa de Herodes, tendo em vista que um servo liberto costumeiramente tomava o nome de quem o libertou. Narciso era provavelmente identificado como Narciso, que era ajudante de Cláudio e que foi forçado por Agripina a cometer suicídio após a ascensão de Nero. Trifena e Trifosa, versos 12, as quais trabalharam no Senhor, eram duas mulheres, com nomes vindos de uma raiz comum, dócil, delicada. E, portanto, é possível que se trate aqui de duas irmãs ou até mesmo de gêmeas. No entanto, Pérside era um nome comum para as escravas femininas. Rufo era o eleito do Senhor, um dos nomes mais intrigantes listados, considerando Marcos 15, 21. É possível que esse evangelho tenha sido escrito em Roma. O epíteto eleito pode refletir as circunstâncias únicas que levaram a família dele a ter contato com Cristo. A alusão de Paulo à mãe de Rufo sugere a sua profunda afeição por essa família. No verso 16, Paulo cita o ósculo santo. O beijo era um sinal comum de saudação no Oriente. Aqui o apóstolo Paulo advertiu os crentes a santificarem suas saudações como símbolos de sua comunhão. Seção D, advertência contra os rebeldes, vai do verso 17 ao 20. Depois dessas saudações iniciais, dos versos 17 ao 20, vemos diversas advertências contra os rebeldes. O comentário feito com base no conhecimento de Paulo acerca desses crentes, os problemas deles em Roma, capítulo 14, a ação de Satanás para dividi-los, verso 20, convocava com urgência os cristãos a guardarem a sua unidade. Eles deveriam evitar aqueles que causavam divisões. De modo franco, o apóstolo mostrou que o espírito da divisão é de natureza pecaminosa, um sinal da vida na carne. No entanto, por mais plausível que seja esse fundamento lógico, tratava-se de uma forma de autocomplacência. Os cristãos devem aprender a discernir entre realidade e engano e aparência, suaves palavras e lisonjas. Eles não devem ser ingênuos. Os que usavam de engano e de suaves palavras e lisonjas não estavam mesmo servindo a Cristo, mas o próprio ventre.
No entanto, sobre eles, os irmãos fiéis, todos têm ouvido falar da obediência, por isso Paulo estava muito alegre e gostaria que cada vez mais eles fossem sábios em relação ao que é bom e sem malícia ou simples em relação ao que é mal. Os romanos precisavam de sabedoria espiritual e de corações livres da mistura com o mal. Antes das últimas saudações e da doxologia, o apóstolo Paulo inclui uma promessa de natureza profética arraigada na primeira promessa de libertação em Gênesis 3:15. Ele indica que Satanás é fonte de divisão, Gênesis 3:12. Mas o Deus da paz, implicando unidade, integridade, bem como tranquilidade, agirá como um divino guerreiro para derrotar Satanás, e isso acontecerá em breve. Paulo pode ter falado cronologicamente em pouco tempo ou escatologicamente, vem da segunda vinda de Cristo como o próximo acontecimento no calendário divino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, um final característico paulino, conforme também Colossenses 6:18, 1 Tessalonicenses 5:28. Seção E, as saudações dos companheiros, dos versos 21 ao verso 24. As saudações dos companheiros. Paulo passou a palavra para os homens que viajavam com ele, para que fizessem suas saudações. Juntamente com Silas, Timóteo foi um dos colaboradores mais chegados de Paulo, após o desentendimento com Barnabé, e ele é mencionado em 10 cartas do apóstolo. Lúcio, que alguns identificam como Lucas, Jason, possivelmente hospedeiro de Paulo em Tessalônica, e Sosípatro, talvez o Sópatro, de Atos 24, podem ter sido representantes das igrejas que os acompanhavam na entrega da coleta para Jerusalém. Eutércio, normalmente o apóstolo usava um secretário identificando suas cartas como de sua autoria por meio de uma breve saudação escrita de próprio punho. Na época em que escreveu essa carta, Paulo devia estar morando com Gaio. Presume que esse mesmo Gaio de 1 Coríntios 1:14 e possivelmente o Gaio Tício Justo de Atos 18:7. Um Erasto é mencionado em Atos 19:22 e 2 Timóteo 4:20, mas não se sabe se esses exemplos dizem respeito à mesma pessoa. Entretanto, o fato de maior interesse sobre Erasto é que um cristão ocupasse um tamanho cargo de responsabilidade no governo local de Corinto. A última sessão aqui, a doxologia apostólica, versos 25 ao verso 27. Finalizando a sua doxologia apostólica, a autenticidade dessa doxologia final tem sido questionada com base em sua extensão, em sua ênfase no ministério e sua história textual. É encontrada em diferentes pontos da carta ou ainda totalmente obtida em vários manuscritos antigos. No entanto, a sua extensão talvez seja adequada, vindo do final dessa carta específica. Além disso, seus assuntos se dirigem para uma conclusão apropriada sobre muito do que já foi dito. Em especial aqui, Paulo chamou a atenção para o seu ensino do Evangelho e seu poder de edificar, para a revelação do mistério de Deus, para a fé e obediência entre as nações e para a sabedoria de Deus na redenção. O agora de Paulo, verso 26, pode sugerir que ele tinha as escrituras do Novo Testamento em vista aqui. Entretanto, a sua ênfase estava no fato de que somente agora, isto é, à luz da vinda de Cristo, a mensagem já entesourada no Antigo Testamento espalhava-se entre as nações. O primeiro verso diz: recomendo-vos a minha irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Esse é o primeiro verso. E o último, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém. Deus é poderoso para nos confirmar e não para nos desanimar. Se você está abatida e com sua fé abalada, veja o que Paulo disse, que ele é poderoso para nos confirmar, segundo o seu Evangelho, e a sua pregação sobre Jesus Cristo, de que devemos viver pela fé. Abandone hoje mesmo, então, a sua dúvida, seu desânimo, sua falta de fé. Antes, com elas, com raízes malignas,
parasitas comecem a escrever e com elas atraírem com sua podridão toda espécie de insetos, peçonhentos que sugarão a seiva da vida e te levarão à morte. Então abandone hoje mesmo a dúvida, antes que elas façam essas coisas malignas, com as suas raízes parasitárias, comecem a crescer, já pensou? E assim atrair podridão e toda espécie de insetos peçonhentos que sugarão a seiva da vida e te vão levar à morte. Então não deixe que a dúvida cresça no seu coração, não deixe. Citando Paulo, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Concluímos, então, o livro de Romanos, graças a Deus, e estaremos aqui a partir de amanhã com 1 Coríntios. Veremos a salvação é monergista, a perdição, opção. Essa é uma frase de Spurgeon. Então amanhã estaremos aqui com o primeiro capítulo de Coríntios. Então a todos um bom dia na presença do Senhor. Não se esqueçam de inscrever-se em nosso canal, clica no sininho à sua esquerda, dê o seu like aí para ajudar nosso canal, não esqueça de fazer isso. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Semeadora. Estamos aí juntos aprendendo, crescendo cada vez mais. A parte escrita está aí na jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual semeadores.com.br e nós temos também nosso programa de rádio, radio.semeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Até amanhã.